Olá, pessoal! Como vocês estão? Eu sou a professora Carol de Matemática. Hoje vamos aprender sobre medição e as unidades de medida de comprimento, metro e centímetro. Você já ouviu falar? Fique ligadinho na telinha da sua TV para não perder a aula de hoje. Vamos lá! Antes de começar, algumas informações para os professores e professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula é do primeiro ao terceiro ano dos anos iniciais. Trabalhe a habilidade estimar, medir e comparar comprimentos, utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas mais usuais: metro, centímetro e milímetro, e diversos instrumentos de medida. O objetivo é estimar, medir e comparar comprimentos utilizando diferentes unidades de medida, como o metro e o centímetro, e distintos instrumentos de medida. Para a aula de hoje, vamos precisar de caderno e lápis para anotações, régua e trena. E não se esqueça de marcar sua presença apontando a câmera pelo QR Code que está aparecendo aí na sua telinha. Não se esqueça, hein? Juca foi passear com a sua família e viu um prédio muito alto na sua cidade. Dá uma olhada nesse prédio. É realmente muito grande, né? Ele, muito curioso, perguntou ao porteiro: Seu Jonas, qual a altura desse prédio imenso? Seu Jonas respondeu: 170 metros, Juca. Veja bem, o prédio é muito alto. Juca ficou encantado com o tamanho daquele prédio e, como adora calcular, imediatamente comparou a altura do prédio com a altura de seu pai. Juca sabe que a altura de seu pai é de 1,70 metros. Veja bem, 1,70, ok? Então, ele logo pensou que 170 e 1,70 são parecidos. Porém, há uma diferença, a vírgula. Veja bem, temos uma vírgula de diferença aqui, ok? Então, ele pensou, se a altura do prédio é de 170 metros e a altura do papai é de 1,70 m, então o prédio é maior que o papai, pois 170 é bem maior do que 1,70 metros, ok? Viu que legal, crianças? Como é importante aprender coisas novas? Em muitos momentos da nossa vida, vamos precisar medir coisas, pessoas e objetos. Por exemplo, usamos medições para encontrar a altura de uma pessoa. Utilizamos as medidas de comprimento quando necessitamos medir a altura de uma pessoa. Uma pessoa pode ter 1,70 metros, e outra pessoa pode ter 1,50 metros, e assim por diante, ok? Também utilizamos as medidas de comprimento para encontrar a largura e a altura de uma sala, ok? Também utilizamos as medidas de comprimento para encontrar a altura de um viaduto, para encontrar a altura de um prédio, ok? Então, essas medidas de comprimento estão presentes em vários objetos e lugares da nossa vida, ok? Para medir alturas de prédios, viadutos e a largura de uma sala, por exemplo, utilizamos a unidade de medida chamada metro, ok? Podemos indicar a medida obtida em metro com um número seguido do símbolo M, que representa metro.
ok? Então, esse Mzinho pequenininho vai representar a unidade do metro, tá? Então, quando formos medir alguma coisa, vamos utilizar um número, ok? Seguido de M, ok? Que vai ser o metro. Para realizar medições de comprimento, podemos utilizar alguns instrumentos, como a trena e a fita métrica, ok? Esses instrumentos geralmente são utilizados para medir distâncias ou objetos maiores, ok? Vou pegar uma trena para você dar uma olhada. Então, pessoal, essa é a trena, ok? Essa que você está vendo na sua telinha e eu tenho aqui na minha mão também uma trena. Ela serve para medir objetos e distâncias maiores, tudo bem? E também temos a fita métrica, ok? Geralmente, utilizamos a fita métrica para tirar medidas do nosso corpo, ok? Nossa altura, ok? O comprimento da cintura, ok? Então, sempre que quisermos tirar medidas do nosso corpo, podemos utilizar a fita métrica, tudo bem? Vamos para um exercício. Veja bem, uma pista de ciclismo tem 900 metros de extensão. Lucas deu 3 voltas completas nessa pista. Quantos metros ele percorreu? Vamos resolver juntos. Sabemos que a pista tem 900 metros e que ele deu 3 voltas nessa pista. Logo, vamos multiplicar 900 metros por 3 voltas, porque ele deu 3 voltas, tudo bem? Então, multiplicando 3 vezes 900, obtemos 2.700 metros. Então, ele percorreu 2.700 metros. Vamos para um desafio. Luara faz um trajeto de sua casa até a escola todos os dias. Sabendo que de sua casa até a esquina, ela anda 150 metros. Veja bem, daqui da casa dela até aqui, ela anda 150. Depois, daqui até aqui, ela anda mais 100 metros, ok? Depois, daqui até a próxima esquina, ela vai andar 20 metros. Depois, mais 20 metros, mais 250 metros, mais 20 metros e, por fim, 50 metros. Então, no total, quantos metros que a Luara vai percorrer da sua casa até a escola? Quantos metros? Então, para saber isso, vamos precisar somar para descobrir qual será a distância total que ela vai percorrer da casa até a escola, tudo bem? Então, vamos somar 150 metros, mais 100 metros, mais 20, mais 20, mais 250, mais 20, mais 50. No total, vamos obter 610 metros. Então, a Luara anda 610 metros até a escola, ok? Você sabia que podemos realizar medidas com o nosso palmo? Sim, podemos medir o comprimento de uma blusa, por exemplo, usando as mãos, ok? Os nossos palmos. Também podemos usar o pé para medir, ok? Então, a gente pode ir contando com os pés, ok? Só que há uma diferença. Por exemplo, o tamanho do meu pé pode ser diferente do tamanho do seu pé. Então, a quantidade de pés para medir alguma distância vai ser diferente. Tudo bem? Agora que já conhecemos a unidade de medida metro, vamos conhecer outra unidade de medida, chamada centímetro. Centímetro é uma unidade de medida menor do que o metro. Podemos utilizar o centímetro para medir o comprimento de uma caneta ou de um caderno,
por exemplo, ok? Então, ao medir um caderno, por exemplo, ou uma caneta, a unidade resultante pode ser dada em centímetro. Para isso, podemos utilizar a régua como instrumento de medição. Tenho certeza que você já viu uma régua. Dá uma olhadinha. Vamos lá, pessoal. Dá uma olhada na régua. Você tem uma dessa em casa, certo? É uma régua e ela tem aqui as unidades em centímetros. Tudo bem? Quando dividimos 1 metro em 100 partes iguais, cada uma dessas partes representa 1 centímetro. Utilizamos as letras C e M para representar as unidades em centímetros. Júlia deseja medir a largura da lousa da escola onde estuda. Para isso, ela utilizou uma trena e descobriu que a largura é de 2 metros. Então, dá uma olhada aí na telinha. A Júlia pegou uma trena e mediu a largura da lousa da sua sala. E ela viu que media 2 metros. Agora, ela deseja ajuda para descobrir essa medida em centímetro. Sabendo que 1 metro corresponde a 100 centímetros, então, a lousa que possui 2 metros também irá possuir 200 centímetros, ok? Então, 2 metros é igual a, ou é equivalente a 200 centímetros. Tudo bem? Agora, ela deseja ajuda para descobrir essas medidas em centímetros. Sabendo que 1 metro corresponde a 100 centímetros, como podemos encontrar 2 metros em centímetros? Vamos ter que multiplicar 2 vezes 100, ok? Então, 2 metros é igual a 200 centímetros. Então, pessoal, ó, vamos medir um lápis ou uma lapiseira com uma régua. Então, aí na sua casa, você vai pegar uma régua e um lápis ou uma lapiseira, tudo bem? Então, vamos lá, ó. No primeiro risquinho que você vê na sua régua, você vai colocar a extremidade do seu lápis ou lapiseira aí, tá? Então, vamos lá, ó. Coloquei a extremidade lá no primeiro risquinho e depois vamos lá na outra extremidade do lápis ou da lapiseira, ó. Vamos olhar aqui na pontinha, aqui embaixo, ó. Vamos olhar. Aí você vai olhar o risquinho. Onde que tá batendo essa extremidade? Aqui no meu está no 14, aproximadamente 14, ok? Então, o que que isso significa, pessoal? Significa que a minha lapiseira mede 14 centímetros, ok? Veja que nessa régua aqui, ó, temos a unidade de centímetros. Então, essa lapiseira mede 14 centímetros. Tudo bem? Agora é sua vez de praticar. Você vai me dizer qual a unidade de medida mais adequada para cada caso. Tudo bem? Vamos começar aí. Uma porta mede cerca de 2 o quê, pessoal? Ah, e não se esqueça de marcar a presença nessa aula apontando a sua câmera para o QR Code que está aqui na sua telinha, ok? Vamos lá. Uma porta mede cerca de 2 metros. Muito bem, pessoal, 2 metros. Normalmente, os bebês nascem com cerca de 45 a 55 centímetros. Muito bem, centímetros. Lembre-se que centímetro é uma unidade menor do que o metro. Tudo bem?
Muito bem, gente. Então, vimos que metro e centímetro são duas unidades de medida muito utilizadas no nosso dia a dia, ok? E para finalizar o nosso momento de atividade, vamos fazer esse desafio. Mateus sabe que 1 metro corresponde a 100 centímetros e que 2 metros é igual a 200 centímetros, pois 2 vezes 100 é igual a 200 centímetros. Tudo bem? Agora, ele deseja ajudar sua amiga Fábia a calcular quantos centímetros correspondem a 7 metros. E ele conta com a ajuda de vocês. Vamos lá, vocês têm um tempinho para ajudar ele a responder essa atividade. Então, sabemos que 1 metro é igual a 100 centímetros. Ele quer saber quantos centímetros equivalem a 7 metros. Então, para isso, vamos multiplicar 7 vezes 100 e vamos obter 700 centímetros. Então, observamos um padrão aqui, pessoal. Veja bem. 1 metro é igual a 100 centímetros. 2 metros é igual a 200 centímetros. 3 metros é igual a 300 centímetros. 4 metros é igual a 400 centímetros. 5 metros igual a 500 centímetros e assim por diante. Então, 7 metros é igual a 700 centímetros. Agora vamos recapitular o que aprendemos na aula de hoje. Vimos um pouco sobre as unidades de comprimento, metro e centímetro. Vimos que, para medirmos o comprimento, são necessários alguns instrumentos de medida, como régua e trena. Vimos que 1 metro corresponde a 100 centímetros. E vimos que metro é representado pela letra M, enquanto o centímetro é representado pelas letras C e M. Agora, que tal compartilhar esse conhecimento que você aprendeu? Você pode pedir a ajuda de sua família para medir a altura das pessoas que estão aí na sua casa, usando uma fita métrica. Que tal? Você pode também medir o tamanho do seu lápis, da sua borracha, do seu caderno, utilizando uma régua. Nossa aula chegou ao fim, mas fique ligado porque vem muito mais por aí. E não se esqueça, mesmo distantes, estamos juntos. Até mais!